triste ovelha, longe do pastor. Eu andava perdido quando me encontrou. Com sua voz suave, logo me chamou e em seus braços altos Jeová me levou. Às 99 deixou no redil, foi-se ao deserto a buscar-me a mim. Com uma calma imensa pôs-se a procurar-me e achou-me gemendo, padecendo dor. Se sentou ao meu lado, com amor me olhou. Vem, minha triste ovelha, escuta minha voz. Não me desconheças, sou o bom pastor. Vamos ao rebanho do reino da paz, ali onde vive meu Rei celestial. Se pelas fadigas não podes andar, vem que em meus braços te quero levar. Vem, minha triste ovelha, vamos ao redil, que muito ternos pastos tenho para ti. Comigo pra sempre tu irás viver. Louvado seja o eterno nome do Senhor. Meus queridos irmãos, ouvintes, quero vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, querida irmã, querido ouvinte, a mais uma programação Vivendo a Palavra, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, Campo de Jataí, Goiás, que vai ao ar aqui pela web rádio, pela JF Gospel, todos os dias do 12h30 às 13 horas. Um abraço a você que nos acompanha na sua casa, você que está aí no seu trabalho, você que está aí nas rodovias, dirigindo o seu veículo, o seu caminhão. Nosso abraço, nossa gratidão pela sua vida, você que caminha conosco aqui pela Palavra de Deus. E nós estamos hoje aqui para lermos o penúltimo capítulo do livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 51. Convido você para abrir a sua Bíblia e junto comigo leamos a palavra do Senhor. Eu vi as 7 trombetas, eu vi 7 anjos tocar. Eu vi as 7 taças, eu vi 7 anjos também. Eu vi os livros ainda, eu vi 7 selos também. Eu vi os
Leamos então, meus amados irmãos, a palavra do Senhor, Jeremias 51, verso 1. Assim diz o Senhor: levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Leb-Camai. Verso 2: enviarei estrangeiros contra a Babilônia, que apadejarão e esvaziarão a sua terra, virão contra ela em redor no dia da calamidade. Verso 3: o flecheiro não arme o seu arco, nem o coloque sobre a sua couraça. Não poupeis seus jovens, destruí a todo o seu exército. Verso 4: cairão mortos na terra dos caldeus e mortalmente feridos pelas ruas. Verso 5: pois Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpa perante o Santo de Israel. Verso 6: fugi do meio de Babilônia, livre cada um a sua alma, não sejais destruídos na sua maldade. É o tempo da vingança do Senhor, Ele dará sua paga. Verso 7: Babilônia era uma taça de ouro nas mãos do Senhor. Ela embriagou toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso agora enlouqueceram. Verso 8: no momento cairá a Babilônia e ficará arruinada. Gemei sobre ela, tomai bálsamo para a sua dor, talvez ela sare. Verso 9: teríamos curado Babilônia, mas ela não pode ser curada. Deixai-a, e cada um vá para a sua terra, pois o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. Verso 10: o Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Verso 11: aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir. Esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Verso 12: arvorai estandarte sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai as ciladas. O Senhor executará o seu propósito, o seu decreto contra os moradores de Babilônia. Verso 13: ó tu que habitas sobre muitas águas, ricas de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Verso 14: jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo: certamente te encherei de homens como de um enxame de gafanhotos, e eles gritarão em triunfo sobre ti. Verso 15: ele fez a terra com o seu poder, ele fundou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com seu entendimento. Verso 16: fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e sobem os vapores desde os confins da terra. Envia os relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Verso 17: embruteceu-se todo homem e não tem conhecimento. Todo ourives é envergonhado. Pelas suas imagens de escultura, suas imagens de fundição são mentira. Não há espírito em nenhuma delas. Verso 18: vaidades são, obra de enganos, no tempo em que eu as castigar, perecerão. Verso 19: não é semelhante a estes a porção de Jacó, pois ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Verso 20: tu és o meu martelo e as minhas armas de guerra. Contigo despedaço nações, contigo destruo os reis. Verso 21: contigo despedaço o cavalo e o seu cavaleiro. Contigo despedaço o carro e o que vai nele.
Verso 22, contigo despedaço o homem e a mulher, contigo despedaço o velho e o moço, contigo despedaço o jovem e a virgem. Verso 23, contigo despedaço o pastor e o seu rebanho, contigo despedaço o lavrador e a sua junta de bois, contigo despedaço os governantes e os oficiais. Verso 24, pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a sua maldade que fizeram em Sião à vossa vista, diz o Senhor. Verso 25, estou contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, tu que destróis toda a terra. Estenderei a minha mão contra ti e te revolverei das rochas e farei de ti um monte incendiado. Verso 26, não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, pois te tornarás em perpétua desolação, diz o Senhor. Verso 27, arvorai estandarte na terra, tocai trombeta entre as nações, preparai as nações contra ela, convocai contra elas os reinos de Arará, Mini e Askenaz, ordenai contra ela um comandante, fazei subir cavalos como um enxame de gafanhotos. Verso 28, preparai contra ela as nações, os reis da Média, os seus governantes, todos os seus oficiais e toda a terra do seu domínio. Verso 29, a terra se estremece e se contorce, pois cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma desolação, de modo que ninguém nela habite. Verso 30, os valentes de Babilônia cessaram de pelejar, permanecem nas fortalezas, desfaleceu a sua força. Tornaram-se como mulheres, incendiadas estão as suas moradas, quebrados estão os seus ferrolhos. Verso 31, um correio corre ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei de Babilônia que toda a sua cidade foi tomada. Verso 32, os vaus estão ocupados, as defesas queimadas a fogo, e os homens de guerra assombrados. Verso 33, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a filha de Babilônia é a eira no tempo da debulha, ainda um pouco e o tempo da cega lhe virá. Verso 34, Nabucodonosor, rei de Babilônia, devorou-nos, pisou-nos, fez de nós um vaso vazio. Como serpente nos tragou, encheu o seu ventre das nossas iguarias finas, e então nos lançou fora. Verso 35, a violência que se fez a nós e a nossa carne venha sobre Babilônia. Diga a moradora de Sião. Cai o nosso sangue sobre os moradores da Caldeia. Diga Jerusalém. Verso 36. Portanto, assim diz o Senhor, eu pleitearei a tua causa e te vingarei da vingança que se tomou contra ti. Secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. Verso 37, Babilônia se tornará em montões, morada de chacais, objeto de espanto e assobio, sem um só habitante. Verso 38, juntos rugirão como filhos dos leões, rosnarão como filhotes de leões. Verso 39, estando eles excitados, dar-lhes-ei a sua bebida, e os embriagarei para que andem saltando, mas dormirão um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Verso 40, fá-los-ei descer como cordeiros ao matadouro, como carneiros e bodes. Verso 41, como será tomada Sesaque e apanhada de surpresa a glória de toda a terra. Como se tornará Babilônia um objeto de espanto entre as nações. Verso 42, o mar subirá sobre Babilônia, com a multidão das suas ondas a cobrirá. Verso 43,
As suas cidades se tornarão em desolação, terra seca e deserta, terra que ninguém habita, nem por ela passa filho de homem. Verso 44, punirei Abel em Babilônia, e tirarei da sua boca o que ele tragou. Nunca mais concorrerão a ele as nações, e o muro de Babilônia cairá. Verso 45, saí do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua alma, por causa do ardor da ira do Senhor. Verso 46, não se desfaleça o vosso coração, nem temais pelo rumor que se ouvir na terra. Virá num ano um rumor, e depois noutro ano outro rumor. Rumores de violência na terra, e dominador contra dominador. Verso 47, pois certamente vêm os dias em que punirei as imagens de escultura de Babilônia, toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos ficarão caídos no meio dela. Verso 48, então os céus e a terra, com tudo que neles há, jubilarão sobre Babilônia, pois do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Verso 49, como Babilônia fez cair os trespassados de Israel, assim em Babilônia cairão os trespassados de toda a terra. Verso 50, vós que escapaste da espada, ide-vos, não pareis. De longe lembrai-vos do Senhor, e suba Jerusalém ao vosso coração. Verso 51, direis, envergonhados estamos, pois ouvimos opróbrio. A vergonha cobriu o nosso rosto, porque vieram estrangeiros sobre os santuários da casa do Senhor. Verso 52, mas vem dias, diz o Senhor, em que punirei as suas imagens de escultura, e gemerá o ferido em toda a sua terra. Verso 53, ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a sua fortaleza altiva, de mim viriam destruidores sobre ela, diz o Senhor. Verso 54, o som de um clamor vem de Babilônia, som de grande destruição na terra dos caldeus. Verso 55, o Senhor destruirá Babilônia, fará perecer nela a sua grande voz. As ondas do inimigo bramarão como muitas águas, ouvir-se-á o ruído da sua voz. Verso 56, o destruidor virá sobre Babilônia, os seus valentes serão presos e os seus arcos serão quebrados, pois o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. Verso 57, embriagarei os seus oficiais e os seus sábios e os seus governadores e os seus magistrados e os seus valentes. Dormirão um sono perpétuo e não acordarão, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Verso 58, assim diz o Senhor dos Exércitos, os largos muros de Babilônia serão totalmente derrubados, e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo. Trabalham os povos em vão, e o trabalho das nações é combustível para o fogo. Verso 59, palavra que Jeremias o profeta mandou a Seraías, filho de Nerias, filho de Mazéias, quando ia com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no 4º ano do seu reinado. Seraías era o camareiro-mor. Verso 60, escreveu Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre Babilônia, todas essas palavras que estavam escritas acerca de Babilônia. Verso 61, disse Jeremias a Seraías, quando chegares a Babilônia, vê que leias todas essas palavras. Verso 62, então dize, ó Senhor, tu falaste a respeito deste lugar, o que o havias de desarraigar, até não ficar nele morador algum, desde o homem até o animal, mas que se tornaria em perpétuas desolações. Verso 63, quando acabares de ler este livro, ata-o a uma pedra e lança-o no meio do Eufrates. Verso 64, então dize, assim será fundada a Babilônia, e não se levantará,
por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e o seu povo cairá. Aqui terminam as palavras de Jeremias. Que mudança em mim fez o meu Senhor, eu que era tão mal, transformado estou. Eu vivia em trevas, hoje tenho luz. Depois que tive um encontro com Jesus, encontrei-me com Ele em grande aflição. Com sublime amor estendeu-me sua mão. Hoje eu sou feliz em conhecer Jesus. Ele deu-me vitória lá na cruz. Que alegria eu sinto em meu coração. Eu que era tão triste, muito alegre sou. Eu vivia sem Cristo, hoje tenho paz. Depois que tive um encontro tão veraz, encontrei-me com Ele em grande aflição. Com sublime amor estendeu-me sua mão. Hoje eu sou feliz em conhecer Jesus. Ele deu-me vitória lá na cruz. Encontrei-me com Ele em grande aflição, com sublime amor estendeu-me sua... Muito bem, meus amados irmãos, terminamos assim a leitura do penúltimo capítulo aqui de Jeremias, Jeremias capítulo 51. E para a nossa meditação, eu quero ler com os irmãos o verso de número 50. Vós que escapastes da espada, ide-vos, não pareis. De longe lembrai-vos do Senhor, e suba Jerusalém ao vosso coração. Minha mocidade, Jesus me salvou. Depois no seu jardim, numa rosa me transformou. Quantas flores que existem neste teu jardim sem fim, mas no céu existem flores que não existem aqui. Lindas flores, igual eu nunca vi. Foi um sonho de repente. Meus amados e queridos irmãos, prezados ouvintes, neste capítulo continuam as profecias a respeito da destruição da grande Babilônia. Essas profecias se cumpriram no ano 539 a.C., quando a coalizão dos medos persas conquistaram e destruíram a cidade de Babilônia. No capítulo, Deus deixa claro que Ele, o Senhor, estaria se vingando de Babilônia por tudo que fizeram a Judá, inclusive destruindo o templo de Deus. Porém, no verso que relemos, há uma mensagem do Senhor endereçada aos cativos do seu povo que estavam na Babilônia.
Eles haviam escapado da morte, mas não deviam se acomodar em Babilônia. Deviam continuar se lembrando de Deus, bem como de Jerusalém, pois haviam de retornar a ela. Meus amados irmãos, nós também, crentes no Senhor Jesus, escapamos da espada, ou seja, estávamos destinados à morte eterna, mas Cristo Jesus veio e sofreu a nossa culpa na cruz. Assim, ao crermos nele como nosso único Salvador, passamos da morte para a vida. Aleluia! Agora, o Senhor nos diz que não podemos parar, ou seja, jamais abandonar a fé, desistir da carreira cristã. Mas, enquanto caminhamos em nossa jornada espiritual, lembremo-nos a cada instante daquele que nos salvou ao morrer em nosso lugar na cruz. Lembremo-nos de que Ele está conosco todos os dias para nos fortalecer. Mateus 28, versículo 20. O texto ainda diz: e suba Jerusalém ao vosso coração. Sim, queridos irmãos, enquanto peregrinamos por este mundo, lembremo-nos também da nossa pátria celestial, a Nova Jerusalém. Não fiquemos apegados a nenhuma das glórias terrenas, pois aqui não é o nosso país, nem a nossa cidade. Estamos aqui apenas de passagem. Então, que a nossa pátria celestial esteja em nosso coração enquanto avançamos, e não as coisas deste mundo. Que a Nova Jerusalém esteja diante de nós, esteja em nosso coração como o nosso alvo supremo. A qualquer momento, nós deixaremos este mundo e iremos estar em nosso verdadeiro lar. Aleluia! Medite nesta palavra. Até o dia que Ele voltar, felicidade é ser lavado no sangue de Jesus e sempre andar na sua luz. Até o dia que Ele voltar. Oremos, meus amados, querido Deus, querido Pai Celestial, nós te glorificamos pela Tua palavra desse dia, Pai, que nos exorta, Senhor, aleluia, a não pararmos, a avançarmos, a não esquecermos do Senhor e também, Senhor, ter Jerusalém celestial em nosso coração, assim não ficarmos apegados ou envolvidos demasiadamente com as coisas deste mundo. Mas, Senhor, que nesse dia o Senhor possa renovar em nosso coração o amor pela Jerusalém celestial, que nós possamos, Senhor, estarmos livres do amor deste mundo. É o que eu te rogo, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão.
eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim, e olhar os seus olhos serenos e meigos, e como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Aleluia, verei o seu. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, estamos chegando ao final da nossa programação de hoje e conto com você mais uma vez amanhã. É um dia de vitória para nós, pois estaremos terminando mais uma etapa da nossa viagem, estaremos concluindo mais um livro da Palavra de Deus. Então, conto com você e continue nos ajudando a alcançar mais vidas para o Senhor Jesus, divulgando essa programação e também compartilhando os nossos áudios. Um abraço e até amanhã, meu irmão, minha irmã, na paz do Senhor Jesus Cristo. Passo a passo, vou caminhando com destino a Canaã. O caminho é tão longo, perigoso de caminhar, mas se eu tiver cuidado, passo a passo chegarei lá. Mas se eu tiver cuidado, passo a passo chegarei lá.